Então vamos lá, vamos oficialmente abrir a nossa Semana Internacional de Coaching numa ação solidária promovida por coaches associadas e credenciadas à ICF. Eu tenho aqui duas colegas que estão com o vídeo ligado, que é a Helena e a Cris, e a Georgia e a Maricélia, que estão com o vídeo desligado e que também estão nesse projeto. Bom, esse encontro está sendo gravado. Se você não desejar aparecer, eu vou pedir então para que vocês desliguem a câmera. Se não houver problema algum, fiquem com a câmera ligada. Essas atividades que vão acontecer ao longo dessa semana, elas são totalmente gratuitas. Hoje nós vamos ter um encontro comigo, onde vamos estar costurando as 11 competências ICF com 11 comportamentos que podemos desenvolver na nossa vida, independente de ser coach profissional, mas podendo ter qualquer profissão e até mesmo trabalhar no mundo do eu pessoal, independente da profissão. Seja bem-vinda, Mônica. Nós já estamos começando, aquecendo os motores. Estamos gravando esse webinar. Se você não tiver problema algum com isso, você pode ligar sua câmera. Se você não desejar ser gravada, você pode deixar então a câmera desligada, sem problema algum. Bom, então continuando. Seja bem-vinda, Mônica. Seja bem-vinda, Maricélia. Continuando. No dia de amanhã, impreterivelmente às 10 horas de Brasília e às 14 horas de Portugal, teremos um encontro com a Georgia Vilas Boas, falando sobre coaching de carreira. O nome do webinar dela é Pergunte sobre Coaching de Carreira. Então, tudo que você desejar saber, eu recomendo vivamente que você entre nesse webinar, porque a jovem é para lá de competente, é muito fera. No dia 1º de maio, dia do trabalho, teremos as 6 coaches reunidas, falando sobre a ICF, falando sobre coaching e falando sobre as suas modalidades, inclusive o benefício de se associar à ICF. São para pessoas que são coaches e são pessoas curiosas no que vem a ser o mundo do coaching. No dia 2 de maio, nós teremos a contribuição de Cristina Stractini, falando sobre a ética, um tema tão importante, independente da profissão. Qual é aquele limiar, qual é aquela fronteira da nossa atuação? É como se fosse uma reflexão mesmo da nossa prática e da nossa ação no dia a dia. Seja bem-vinda, Rose Moreira. Bom, no dia 3 de maio, teremos a contribuição da Maricélia, onde ela vai justamente falar das grandes vantagens e dos benefícios do coaching para a área da liderança. Você, líder, que precisa desenvolver uma atitude de líder coach e que quer fazer a sua equipe performar cada vez mais e melhor, não pode perder esse webinar. No dia 4 de maio, nós teremos o contributo de Helena dos Anjos, uma pessoa super experiente no coaching interno, e ela vai trazer para nós as novas tendências do coaching interno no mundo empresarial. Isso não vale só para Portugal, vale para o mundo inteiro. Eu vou pedir para as colegas colocarem o microfone no mute para que a gente possa ficar, obrigada, Rose, blindada aí dos ruídos. Vou ver se eu consigo aqui. Uau! Acho que eu consegui por aqui desligar o som da Rose. Pronto, Rose, já coloquei você sem som para poder blindar a gente um pouquinho do ruído. E no dia 5 de maio, nós vamos fechar com o objetivo de abrir para novas reflexões com Maria Angélica, que vai trazer um tema que é super importante e que de vez em quando é bom a gente revisitar. A gente vai falar sobre contratação e acordo de coaching, para que a gente possa fazer um bom trabalho, um bom processo, sabendo exatamente de onde a gente está saindo e aonde a gente quer chegar. Diz o senso comum que o combinado não sai caro.
né? Aquilo que está acordado não sai caro. E o acordo de coaching muitas vezes nos ajuda como um escudo protetor de qualquer problema que venha acontecer ao longo do caminho. Porque, afinal de contas, somos humanos, né? Bom, então vou colocar para vocês como é que a gente vai trabalhar para que a gente possa fazer também aqui nesse espaço um acordo de coaching. Como é que nós vamos funcionar? A metodologia que eu quero convidar vocês a fazer é a roda de conversa. Na roda de conversa, a gente levanta a mão quando a gente quiser falar alguma coisa e liga o microfone. Para que a gente não tenha um engarrafamento e nem fechada de palavras, a gente sempre vai fazer a gentileza de dar espaço para o grande outro. Bom, para o outro você também é o outro. Então vamos ver quem é que vai, nesse momento, agir o tu. Eu vou abrir mão de eu falar para que o outro, então, possa falar. E aí, é claro, o objetivo são todos participarem. Porque se você tiver a necessidade de contribuir, a sua fala é sempre bem-vinda. Vou aqui começar a compartilhar uma tela que eu acho muito importante. Quero saber se vocês já estão vendo essa imagem. Se estiverem vendo, peço que me deem o sinal de ok. Obrigada, Helena. Só vou voltar aqui rapidinho. Dulce, depois envias, desculpa interromper. Envio, querida, sem Sim, problema nenhum. obrigada. Obrigada. Envio, sim. Bom, Experience Coaching. O desafio é a gente vivenciar, experienciar essas 11 competências ICF. Quando eu comecei a me envolver com o mundo do coaching, foi mais ou menos em 2009, eu fui apresentada essas 11 competências. E pela minha formação, eu sempre vi o fenômeno do conhecimento como uma coisa muito ligada não só à academia científica, mas à vida. Então, quando apresentaram para mim as 11 competências, eu pude perceber que elas eram importantes para todas as profissões, o que me chamou a atenção de primeira. Competências a gente vai entender como habilidades e como comportamentos. Então, como a gente vai falar do grupo A, que é justamente estabelecer os fundamentos e o acordo de coaching, a gente já vai fazer o nosso acordo aqui. Então, nós vamos falar das 11 competências ICF e o que levar dessas 11 competências para a vida de cada um de nós que estamos aqui nesse momento, com essa assinatura energética. O nosso horário é das 19 às 20. As perguntas podem serem colocadas no chat, mas vocês também podem abrir o microfone e me perguntar. Nós não vamos ficar o tempo todo com o PowerPoint, mas nós vamos ficar algum tempo com o PowerPoint. As palavras-chave desse primeiro bloco é justamente definir termos e as regras de funcionamento. Bom, independente de você ser coach profissional, é muito importante, em qualquer papel social que você esteja desempenhando na sua vida, você deixar claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Quando a gente fala definir termos no coaching, a gente está dando notícias e definindo o que é coaching, o que é consultoria, o que é mentoria, o que é supervisão, explicando direitinho para o nosso cliente, para ele saber o que ele está comprando. Mas quando eu começo a falar com vocês desse tema de forma comprida, ampliada, eu estou falando de como levar isso para a nossa relação como mãe, como filha, como irmã, como esposa, como marido, como colega de trabalho, para que a gente, numa relação, já defina os termos, já diga de fato aquilo que se é, ou aquilo mesmo que se sente, ou aquilo que se pensa, para que fique justamente claro, de primeira,
o que a gente está querendo fazer ou dizer. Isso é muito comum quando a gente está iniciando um relacionamento, seja pessoal, íntimo ou profissional. É bem verdade que quando você é muito jovenzinho, adolescente ou um adulto jovem, geralmente as pessoas não fazem essa definição de termos. Olha, a gente está aqui para se conhecer. Eu não sei se a gente vai namorar firme, mas a gente vai ficar junto hoje. A gente pode ir ao cinema amanhã. Isso pode não significar muita coisa, nem para mim, nem para você, mas a gente vai se conhecer. Quais são as regras de funcionamento? Olha, eu não gosto que me ligue todo dia, toda hora. Isso me sufoca, isso me faz mal. É muito interessante quando você vivencia uma relação assim, onde as coisas começam a ficar claras, para que não tenha essa sensação. Quando eu recebo clientes, seja como coach ou como psicóloga, porque eu ainda trabalho como psicoterapeuta com alguns clientes, principalmente os pais das crianças portadoras de necessidades especiais, que eu trabalhei a minha carreira inteira como psicóloga, e hoje, muitas vezes, eu ainda atendo os pais dessas crianças e desses adolescentes, a gente fala exatamente com essa clareza de definir termos. E quando o casamento dessas pessoas acabam, porque não é fácil ter um casamento com filhos portadores de necessidades especiais, geralmente eles acabam, alguns não, mas infelizmente a grande maioria acaba porque é difícil mesmo para as partes envolvidas lidarem com isso. E quando essas pessoas vão iniciar um novo relacionamento, elas querem se machucar cada vez menos. Então, geralmente, elas definem os termos porque já estão mais velhas, maduras e querem viver boas experiências, querem ter boas vivências. Então, essa competência, que é muito interessante para o mundo do coach profissional, ela é extremamente valiosa para o mundo pessoal. Então, vamos lá. Mas quais são as competências que eu estou falando? São essas 11 aí. Essas 11 competências que eu resolvi abrir com um acordo de coaching e estabelecendo os fundamentos, porque nós estamos iniciando nesse momento, nesse webinar, um relacionamento. Então, por isso que eu tinha que dizer para vocês como é que seria o nosso funcionamento em relação às perguntas, em relação ao horário. Ainda tem gente entrando, eu tenho que verificar aqui se a chave já foi trancada da sala, porque acredito que os 5 minutos já passaram. Ok. Carlos Pedotti, Cris Lemon, Evaldo, sejam bem-vindos. Ok. Então vamos lá. Nós temos no bloco, né, do cluster B, porque essas 11 competências foram divididas em 4 grandes grupos, a cocriação do relacionamento, onde a gente vai falar de estabelecendo confiança e intimidade com o cliente e a presença em coaching. Depois, no bloco C, ou cluster C, a gente fala da escuta ativa, do questionamento instigante e da comunicação direta. Eu gostaria de convidar vocês a pensar nessas competências de forma comprida, como comportamentos que a gente pode ter no dia a dia como pessoa. No bloco D, o cluster D, que é facilitando o aprendizado e resultados, a gente está criando conscientização, desenvolvendo ações, planejamento e definição de metas e gestão de progresso e responsabilização. Bom, vou só dar um briefing para vocês dessa cronologia, para vocês entenderem como essas 11 competências nasceram. A ICF já tem 24 anos, ela daqui a pouquinho vai fazer bodas de prata. Ela foi fundada em 1995. Nós temos 4 valores mega importantes da nossa associação, que é integridade, excelência, colaboração e respeito. A International Coach Week já foi criada em 1999. Então, estamos fazendo 20 anos dessa grande ideia que Janet Harsey teve,
com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do coaching e os benefícios para a sociedade. E aí, em 2001, isso que eu achei incrível, 8 coaches experientes, diretores e professores de escolas de coaching dos Estados Unidos, eles se reuniram para definir quais seriam as competências mais importantes que um coach profissional deveria ter. E aí teve um representante do Instituto Hudson, da Newfield Network, da Coaches Training Institute, da Coach U, Coach for Life, Success Unlimited Network, Academy of Coaching Training e New Ventures West. Cada representante desse se reuniu para discutir quais são as competências que cada um, de acordo com a sua base filosófica e epistemológica, entende ser importante para um coach profissional ter, independente da escola que ele se formou. Eles estavam buscando uma régua que nos diferenciasse, mas ao mesmo tempo que nos diferenciasse de outras profissões, mas que nos aproximasse enquanto coaches, independente se a sua escola tem uma base na Gestalt, se a sua escola tem uma base no cognitivo comportamental, se a sua escola tem uma base no coaching ontológico, se a sua escola tem uma base no viés existencialista, para que nós pudéssemos, então, falar quase que o mesmo idioma através das 11 competências. Além desse objetivo de guiar essa formação de novos coaches, eles precisavam, os pioneiros, definir um parâmetro para a certificação. E é claro, se a associação nasce em 1999 e 3, 4 anos depois, 2, 3 anos depois, eles começam a se reunir para poder buscar como vamos dar maior credibilidade para a nossa profissão. Isso mostra o tempo todo compromisso. Então aí nós temos esses 4 grupos. Se você parar para pensar, cumprido, estabelecer fundamentos para uma relação, seja ela de ordem pessoal ou até mesmo profissional, cocriar relacionamento. Como é que eu desenvolvo a confiança no outro? Como é que eu faço com que o outro confie em mim? Se eu estou buscando um novo relacionamento, seja pessoal ou profissional, como é que eu crio essa confiança e essa intimidade? Como é que eu cocrio esse relacionamento para que a coisa não seja um monólogo, e sim um diálogo, para que seja uma díade? Como é que eu me comunico de maneira efetiva e como é que eu facilito o aprendizado e o resultado? Vamos lá. Agora eu vou pedir para ouvir um pouco vocês. A gente vai entrar no grupo B, que é o grupo de cocriar o relacionamento e estabelecer confiança e intimidade com o cliente. Vou pedir para abrirem o microfone aqueles que desejarem pensar comigo. Como é que a gente pode responder essa primeira pergunta? Como confiar em alguém que acabamos de conhecer? Quem pega a palavra? Cris, não te ouço, Cris. Ainda não ouço. Enquanto a Cris ajusta, alguém quer abrir o microfone? Como é que a gente confia em alguém que acaba de conhecer? Então entra outra Cris. Vamos lá, Cris. Cristina Stractini. A minha xará se prepara ali para ajustar. Eu acho que primeiro abrindo espaço para ouvir o que ele tem a dizer. Achar um caminho. Abrir o espaço interno, né? Ok. O que mais que a gente pode fazer para que alguém possa confiar em nós?
Que sinais a gente precisa dar, além de abrir esse espaço? Como é que eu posso abrir esse espaço? De que forma, Cris, eu abro esse espaço? Que gestual pode nos favorecer? Bom, continuo então. Acho que abrindo uma conexão do interno para o outro, através da forma como eu me apresento, da minha linguagem verbal e não verbal, né? Da abertura que eu dou para estar legitimamente conectada com o outro. Perfeito. A forma que eu me apresento, essa linguagem verbal, não verbal, o corpo. Helena, você tinha levantado a mão. Contribui com a gente. Sim. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa que a Cris disse, relativamente à gestualidade, ao tom de voz, à forma como acolhemos o outro, como agradecemos o facto de ele estar presente e começar a dizer coisas e a falar. Tudo isto são coisas que vão abrindo o espaço para a confiança, não é? Mas eu sinto que também é fundamental, eu disse isto assim um bocadinho a correr, mas é fundamental quase que celebrarmos, eu não sei se me entendem o português, entendem? Sim. Agradecermos ao outro pelo facto de ele ter exposto qualquer coisa, porque quando nós fazemos as primeiras perguntas do acordo, o que é que gostaria de trabalhar hoje, não é? Portanto, se o outro fala de algo que não é meramente a gestão do tempo, por exemplo, não é? Portanto, nós temos, de facto, eu acho que é importante agradecermos, porque alguém expor-se um pouco mais, o seu eu, mostrar o seu eu, é algo que, portanto, que o coach não pode tomar como uma coisa fácil, para o outro pode ser muito difícil. E é percebermos, calçarmos os sapatos do outro e percebermos como é que o outro poderá estar a sentir-se. Portanto, enfim, considerando sempre e tomando como algo que é importante, que o outro é que tem uma agenda, não somos nós, não é? Nós estamos ao serviço e o outro tem que perceber que nós estamos ao serviço dele. Pronto, é um bocadinho isto. Boa, obrigada. Cris Lemon, será que o microfone voltou? Você está me ouvindo? Muito bom. Alô? Ok. Fala, Cris, o que você pensa sobre isso? Na linguagem não verbal, eu pensei também no sorriso e no olhar. Boa. E é muito interessante que isso não fique só no universo profissional, que a gente consiga estender isso para o mundo. E esse mundo não precisa ser o mais distante. Pode começar com dentro de casa mesmo. Com o parceiro, com a parceira, com o filho, com a filha. Como é que eu posso receber alguém e ter, de fato, uma conversa, que significa versões com o outro, eu dou a minha versão, você dá a sua versão, para que a gente possa confiar. Se nós buscarmos o significado etimológico de confiar, significa fiar com o ar. Eu fio com você, você fia comigo, num espaço onde o oxigênio transita. Imagina eu poder falar tudo para alguém que está me incomodando e que eu sei que esse alguém vai fiar comigo, vai confiar em mim e eu vou confiar nessa pessoa. Isso é o céu. Nem sempre temos isso com pai e mãe, e nem sempre isso acontece entre mãe e filhos, pai e filhos, e nem sempre isso acontece entre casais. Então o desafio não é só fazermos isso quando estivermos atendendo o nosso cliente. O objetivo é levarmos essa reflexão para a vida, para o dia a dia. Porque se eu não estou bem para interagir com um grande outro, eu posso lá fazer o meu acordo de coaching assim, olha, agora eu não estou boa para conversar. A gente pode falar em outro momento? E falar em outro momento, porque isto é um acordo, é uma combinação, para que a gente possa nutrir esse espaço e essa relação. Quer dizer, o que o ser humano deve fazer para construir confiança? A gente já escutou a Helena, a Cris Lemon, a Cris Stractini. Eu queria ouvir mais.
que mais vocês acham que a gente pode fazer para co-criar esse relacionamento e estabelecer essa confiança e intimidade? Eu acredito também que a nossa atitude, né, no dia a dia, bem como a conversa, como já foi dito, nos torna também confiável, porque a partir de nossas atitudes é que as pessoas vão nos conhecer, independente do que falamos. A gente pode falar muito bonito, pregar várias coisas do que é o correto, e em nossas atitudes demonstrar o contrário. Então, isso também perde a credibilidade, a confiança. Então, as nossas atitudes vão tanto da forma gestual, né, da linguagem corporal, e com isso a gente pode usar outros mecanismos para que aquela pessoa se sinta mais à vontade, acolhida, de uma forma que também gostaríamos que fizessem com a gente. Eu particularmente penso assim. Excelente, Fernando. Essa questão da atitude para nós, trabalhamos com comportamento, com competências, com habilidade, ela é fundamental. Se você for levar isso para o mundo pessoal, pensando cumprido essas competências, com adolescentes, por exemplo, se você fala A e age B, com adolescente você está lascado. Porque o adolescente ele vai fazer com você quase que um raio-x. Aliás, um raio-x não, uma ressonância magnética. Ele vai te mapear e vai ver exatamente se você fala A e age B. Porque se você fala A e age B, coitado de você, ele vai te fritar. E aí, realmente, ele só vai confiar em você se você fala A e age A. Se você é fiel aos seus sentimentos e pensamentos. Aí ele vai, inclusive, te admirar. Ele vai te respeitar. E vai ainda mais inspirar em você. Então, as palavras-chave desse grupo B é respeito, suporte, curiosidade e interesse. Seja no mundo profissional como coach, seja como pessoa. Suporte no sentido de dar suporte, de suportar, de aguentar, como se fossem aqueles bailarinos que levantam aquelas outras bailarinas que fazem as piruetas e você está lá segurando elas. É dar esse suporte. E muitas vezes até nem é falar, é só estar lá, só estar junto. Às vezes só precisa estar junto, não precisa falar nada. Vamos ver agora o grupo B, né? A presença coach, que ainda é na cocriação do relacionamento. Elas são muito pegadinhas, essas duas competências desse grupo. Eu tenho que me conectar com o grande outro, como se eu estivesse bailando um tango. Eu adoro essa metáfora que os argentinos usam. Pessoal que conhece, estuda com o pessoal da ICF Argentina, eles denominam a competência presença como uma boa dança de tango. Imagina aquelas pernas enlaçadas com outras pernas e vai para cá e vai para lá. É esse encaixe. É esse encaixe que a gente chama de presença. Sabe quando você está conversando com alguém e esse alguém está assim, aí daqui a pouco você fala assim, o que eu falei? Aí a pessoa não tem a menor ideia, que ela está pensando na conta que ela tem que pagar. Isso é a ausência da presença. A presença é você estar ali, ligadão no grande outro. É como a Helena falou, a questão da servidão, de estar pronto para servir. Porque quando a gente se sente escutado e entendido, nossa, nós somos muito simples. Não precisa mais nada do que isso, a gente já fica feliz. Tem situações até que a gente ganha o dia. Essa competência tem uma definição onde o eu e o grande outro eles são sócios. Nós, enquanto eu, somos só o copiloto. O grande outro é que é o piloto. Ele é que vai dizer para onde que a gente vai. E eu estou chamando de grande outro numa relação de coaching profissional como numa relação pessoal. Se é meu marido, ele é o grande outro para mim. É o grande outro eu. Porque se eu estou conectada com ele, eu estou naquele momento esvaziando a minha xícara mental para receber o líquido da xícara dele. Para eu poder entender como ele pensa aquele fenômeno, como é que ele está organizando, como é que ele pensa o evento, qual é a crença que tem ali por trás. É uma crença herdada? É uma crença adquirida? É uma crença aprendida?
A pedreira é grande, a pedreira é mais ou menos. É dessa forma que eu vou conseguir fazer com que o meu casamento, se for o caso, até melhore. Quando eu estou com o outro encaixada. Uma vez eu conheci um padre que eu achei muito interessante. É Padre Rock Schneider, mais ou menos na década de 80. Ele era um palestrante, ele também era terapeuta de casais, tinha formação em psicologia e... What else? What's happened? Saiu a tela por quê? Entendi nada. Deixa eu voltar aqui. Tá, acho que agora voltou. Vocês estão vendo a tela? Fazem um sinal para mim, tá. Ok, acho que eu esbarrei aqui e saiu temporariamente. Ele dizia assim, o padre Rock Schneider, se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer o outro feliz, case. Eu achava aquela equação assim, bom, tá bom, quer ser feliz, não case. Como é que é isso? Não, não casa, porque aí você vai viver a sua história. É você com você. Mas se você está comprometido em fazer o outro feliz e para o outro você também é o outro, temos aí um bailar como um tango. Porque aí vai haver o tal do encaixe. Isso é uma equação que é mais um exercício do que uma coisa assim. 1, 2, 3 e já, vamos fazer. Isso é um exercício diário. Isso não é fácil. Isso, inclusive, é uma opção. É uma escolha. E isso vale também para aquelas relações com aqueles filhos que, às vezes, a dinâmica está difícil. Como é que eu faço? Se eu não estou bem, eu não falo. Eu espero ficar melhor. Porque vai ter dia que a gente não está bem. E a gente precisa entender e aceitar isso. Mas vai ter dia que a gente vai estar bem para mexer nas coisas difíceis. Então a gente vai lá e mexe. As palavras-chave dessa competência é a curiosidade, é a conexão, é a associação, é cocriar relação. Às vezes eu, quando estou me relacionando com as pessoas que eu interajo na minha vida, porque eu procuro ter esse funcionamento a maior parte do meu tempo, que foi uma opção que eu fiz na minha vida, eu procuro me ver como um espermatozoide, para eu tentar fecundar aquele grande outro de alguma forma. As pessoas mais difíceis são as pessoas que eu mais gosto de interagir, porque é mais difícil. E se a gente consegue interagir com o mais difícil, poxa, o mais fácil fica mais fácil do que já é. Você está lidando o tempo todo com as adversidades. Você vai ficando com o músculo forte, igual aquele desenho do Popeye. As pessoas mais difíceis são as pessoas espinafre, que vão nos ajudar a ter o nosso tônus muscular mais firme, mais rígido, ou como a gente diz, assim, mais inteiro mesmo, mais pegado. Então, é procurar ver a dificuldade como uma oportunidade imediata de melhoria. O que eu posso fazer por mim nesse momento para eu poder agir ali da forma mais iluminada possível, acionando essas 11 competências, não só como um coach profissional, mas como uma pessoa. Independente se eu sou advogada, engenheira, psicóloga, assistente social, médica, se eu sou a Dona Maria ou o seu José, não importa. Se você está preocupado com um grande outro, essas competências lhe servem. A escutativa. O grupo C. O grupo C já envolve mais competências. Nós temos a escutativa, as questões poderosas e a comunicação direta. Aí eu vou pedir para vocês irem para um consultório médico e lembrar aquela cena quando o médico pega o estetoscópio e vai nos auscultar. O convite é para nós pensarmos a escutativa como se alguém estivesse auscultando. Quando você bota o estetoscópio lá no pulmão do outro, você vai tentar ouvir o chiado, se tem algum barulho diferente daquilo que é o esperado. Você vai tentar ouvir aquilo que é difícil de perceber a olhos nus, a ouvidos nus, até a própria boca, que nem sempre, às vezes, a gente sabe o que está sentindo.
E aí, quando eu quero escutar ativamente, eu vou silenciar a minha voz. Sabe quando o outro fala e você pensa assim, ah, deve ser isso. Não, não deve ser isso nada. Joga isso fora. Você está ali não para ficar fazendo decodificação de nada. Você está ali apenas para ouvir. Então você vai silenciar a voz interior, o seu John e o seu Bob. Vai deixar eles irem para a tonga da mironga do cabuletê, bem longe. E vai estar ali presente, inteiro, porque você está fazendo um trabalho que é se dedicar ao ser humano, a ouvir a história do outro, as crenças do outro. E se você vai silenciar a voz interior, você não vai ter prejuízo, nem junto nem separado. O prejuízo junto é que quando você não silencia essa voz, você vai ter um monte de prejuízo nessa sua sessão, ou nessa sua conversa, ou nesse seu relacionamento, porque você não vai pescar aquilo que precisa ser pescado. Você vai ter prejuízo de tempo, perdeste um tempo que foi em vão. Ah, mas se você tiver o pré-juízo separado, você vai fazer um monte de pré-conceitos, conceitos anteriores, juízos anteriores, que nada pode ter a ver com a história daquele contador. Pode ser a sua história, que está misturada com a história do outro. E aí, se você não silenciar essa voz interior, você vai ter prejuízo junto e separado. Mas vai ter com certeza. E isso acontece muito com os filhos, com as crianças. Porque a gente não escuta só o que o outro fala. A gente escuta comportamento. O cara chegou em casa batendo na porta. O cara chegou em casa e não cumprimentou ninguém. O cara chegou em casa com a fisionomia transtornada e escuta isso usando o estetoscópio. O estetoscópio invisível. Não é um bom momento para falar com essa criatura. Deixa ele tomar um banho, deixa ele comer. Deixa ele, como dizia a minha avó portuguesa, se nutrir. Forrar um pouquinho o estômago. Porque tem gente que fica do avesso quando tem fome. Tem gente que fica do avesso quando está cansado. Isso acontece. E a gente não pode esquecer que cada um sente de uma forma. Porque somos diferentes. Como é que a gente lida com o silêncio? O pessoal que faz mentoring comigo fica desesperado. Mas, Dulce, eu tenho que aguentar quanto tempo? Olha, eu espero 3 minutos, porque às vezes o cara está tendo uma baita reflexão que vai mudar a vida dele, ele está fazendo um monte de aniversário emocional ali. Sabe o cara que tem 50 anos, mas a idade mental dele é de 10? E aquela pergunta foi tão poderosa que ele está fazendo dos 10 aos 50 em 3 minutos, porque isso acontece, tá? Isso acontece de verdade. Então, como é que eu lido com o silêncio? Eu vou lembrar que ele pode estar fazendo aniversário emocional. Quem sou eu na fila do pão para atrapalhar esse processo de conscientização? Uau, com certeza a sala não foi trancada mesmo, porque já passou mais de 5 minutos e tem gente entrando. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Escuta linear e não linear. Ele está falando A, B, C. De repente ele fala Z. Opa, o que se passa? A escuta perdeu toda aquela continuidade. Isso é um indicador. E é um indicador poderoso. O que aconteceu aqui? Conta para mim. Isso vale no papel de coach, como vale no papel de um simples mortal. Conta para mim, o que aconteceu aqui? Eu te conheço, eu te sei. Eu sei a forma que você olha. Vamos lá. Desliga o microfone, quem está com o microfone ligado, por favor. O dito, o não dito e o interdito. O que ele diz, o que está nas entrelinhas, que é o não dito, que está ali às vezes sendo gritado. E o interdito é justamente o espaço entre o dito e o não dito. É o silêncio. Eu estou lá processando, está quase saindo, a palavra está no meio da língua. Você está sentindo que o cara está quase indo, ou a moça está quase indo, mas ela precisa ainda de digerir mais,
de metabolizar mais o que ela está sentindo. Ela precisa pensar o sentimento. Pensar o sentimento, quando é que eu senti isso? Por que eu estou sentindo isso? Em que situações eu senti isso? Qual é o cenário agora? A desconstrução. As palavras grávidas. O que você chama? Quando você, o que você está querendo exatamente dizer quando você fala que ele é arrogante? A pessoa que é arrogante faz o quê? Conta para mim, me fala mais. Eu quero entender o seu glossário. Compartilha comigo. E isso vale para todas as relações. Então, peraí, deixa eu ver se o que você falou é o que eu entendi. É o espelhamento. Palavra-chave dessa competência. Escuta sem julgamento, escuta sem endereço, escuta sem decodificar, escuta sem interpretar. É essa grande diferença, uma delas que o coach tem do psicoterapeuta. Quando nós estamos no papel da psicoterapia, nós temos que interpretar sim, mas no papel do coach, interpretação é palavrão. Não pode. É o outro que é o especialista da vida dele, é ele que vai me dizer o que se passa, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Uma vez me perguntaram assim, bom, mas como é que é essa pergunta poderosa? É perguntar na hora certa? Não. A pergunta poderosa, às vezes você pode perguntar na hora certa e ela ajudar, mas ela não é exatamente isso. Ela é a pergunta que vai criar uma nova matriz de pensamento. Ela vai perguntar o pensamento impensável, aquilo que ainda não foi cogitado pelo grande outro. Então, a pergunta poderosa geralmente são as perguntas reversas e inversas. Quando você está fazendo isso demais, o que você está deixando de fazer? Putz, o que eu estou deixando de fazer? Eu nunca penso no que eu estou deixando de fazer. Eu sempre penso no que eu faço. Mas o que eu estou deixando de fazer, eu nunca penso. Isso é uma pergunta inversa e reversa. Isso é uma pergunta, por exemplo, poderosa, que pega a tua cabeça e vira de cabeça para baixo. É a pergunta impensável. É a pergunta que vai gerar um novo caminho neuronal. Boa. E essa pergunta poderosa, ela não tem compromisso de agora eu fiz a pergunta matadora. Não, não. A pergunta poderosa é para você explorar. Você está perguntando ali para tentar identificar qual é o obstáculo, qual é a crença. Porque se for uma crença herdada, aprendida, adquirida, a pedreira é grande. Sabe aquela frase que eu vivo dizendo? Estranhar o familiar para familiarizar o estranho. Vou repetir. Vou estranhar o familiar. Por que eu faço o que eu faço? Eu nunca parei para pensar por que eu faço isso. Começa a estranhar. Ou então você familiariza o estranho. Eu nunca fiz isso, vou passar a fazer. Para ver como é que eu resulto. Como é que eu funciono. Para que você possa se colocar em vulnerabilidade. Para você poder saber de você. Quando a gente é criança, a gente faz isso com mais facilidade. A gente mete o dedo lá na tomada, a gente toma choque, aí descobre que toma choque, que botou o dedo na tomada. Depois a gente vai crescendo, a gente vai ficando meio medroso. E nem sempre todos se lançam do trapézio. Mas se lançar do trapézio, com uma boa rede embaixo, é necessário. O pronome relativo dessa competência é o que e o quem. O que você tem que fazer para poder chegar nesse objetivo. E quem é a pessoa que você precisa se transformar, você precisa ser para fazer isso que você quer fazer. Descobre o teu padrão de funcionamento. Eu faço isso em outras áreas da minha vida. Uau! Faço isso no trabalho, faço isso em casa, faço isso com a minha mulher, faço isso com meu marido, faço isso com meus filhos, faço com o pessoal da igreja. Então, dá um reset e começa de novo. Porque se não está funcionando, não vai funcionar indo pelo mesmo caminho. Tem que mudar a rota. Essa comunicação direta, ela é o resultado dessa escutativa com essas perguntas poderosas. Isso é muito bom treinar com o adolescente, porque ele ajuda muito a gente a ser fiel às palavras que ele usou.
Porque no processo de coaching, isso precisa acontecer, principalmente para a conversa ser a mais efetiva e eficaz e eficiente possível. Por isso, efetiva, que junta as duas coisas. Eficiente e eficaz. É efetiva. Essa comunicação direta, eu tenho que acionar a palavra que ele usou. Se ele falou alho, eu tenho que falar alho. Eu não posso falar bugalho, porque se eu falar bugalho, não foi o que ele falou. Ah, mas na minha cabeça, alho é sinônimo de bugalho. Não, mas não foi o que ele falou. E na cabeça dele não é sinônimo. Então, eu preciso usar a linguagem do grande outro. Eu preciso estar dizendo para ele o que eu estou escutando, para ver se eu estou escutando direito ou esquerdo. E, além disso, como eu estou conectado, dançando tango com ele de forma simbólica, eu vou poder dizer para ele o seguinte, olha, está vendo umas imagens, umas ideias aqui na minha cabeça? Se não for, você pode ficar à vontade para desconsiderar, mas quando eu te digo isso, o que você sente? O que você pensa? O que vem à tona? Essa fala serve não só para o coaching, serve para qualquer relação. Volto a dizer, a gente pode acionar essas 11 competências como ferramenta do dia a dia, para a gente, inclusive, funcionar com as pessoas que a gente tem dificuldade. Porque família unida é mais fácil do que família reunida. Vamos combinar. Família reunida não é fácil. Palavras-chave dessa competência: o silêncio, significado das palavras. Quando a gente vai fazer uma aplicação para MCC, a gente aprende no corpo e na alma e na víscera que menos é mais. Quanto menos você falar, melhor para você, criaturinha, que você vai dar espaço para o grande outro pegar os fios internos e fazer a costura dele com as perguntas que você vai fazer na hora certa, perguntando direito e não esquerdo, de uma boa escutativa que você fez e tendo uma comunicação direta. A comunicação direta, ela na verdade ela é indireta. Você diz o impacto que teve em você, traduz para ele e pergunta se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, joga fora, porque o processo é do outro e não é seu. Abre mão. Eu não sei por que fica assim. O grupo D, que é o último bloco, o último cluster, que vai pegar as competências 9, 10 e 11. E pega também a competência 8, que é de criar consciência. Porque é como se fosse justamente o caminho do meio da língua para a ponta da língua e nasce aquele grande eu que a gente quer que nasça. O eu responsivo, que tem habilidade para responder às vicissitudes e às adversidades da vida. O que você sabe agora que você não sabia de você antes? Esse o que e o que em volta de novo. Aprendizagem é mudança de comportamento. O que você mudou? Qual foi a sua verdadeira aprendizagem? Tem um pesquisador da Unicamp, no Brasil, que ele tem um livro chamado Consciência na Educação. E ele trabalha o consciência em caixa alta, o C de ciência com letra maiúscula, para que a gente possa fazer consciência, no sentido acadêmico, e consciência de consciente. Ele fala uma frase fantástica: o quase nada que fica daquilo tudo que pensamos ter ensinado. A gente não ensina nada a ninguém, pelo contrário, a gente aprende. No processo de coaching, a gente aprende. O sujeito que ensina é o coach, e o sujeito que aprende é o coach. O quase nada que fica daquilo tudo que a gente pensou que ficou de alguma forma. O que de fato ficou? O que de fato você está levando? O que de fato eu deixei como legado para você? Seja como coach, seja como mãe, como mulher, como filha, como funcionária, como amiga. O que ficou de mim em você? Quem é você quando está no seu melhor? Quem é essa pessoa quando você está fazendo o seu melhor? Ninguém é bom em tudo.
A gente sempre vai ter um talento ou outro. Ninguém precisa ter inveja de ninguém. É igual a nossa arcada dentária. Nós somos únicos, a gente tem que encontrar o nosso talento. Encontrando o nosso talento, nada, nem ninguém vai atrapalhar. Porque a formatação do ser humano é para dar certo. A gente, às vezes, se atrapalha porque a gente fica aprisionado na sombra. Mas quando a gente enxerga que o outro tem o talento A e que eu tenho o talento B, e isso se completa, isso é um privilégio. Helena, liga o microfone e fala aquela frase, por favor, minha querida, do Miyakoto, que você sabe que eu adoro. Tu te lembras? Ok, sim. Para que eu possa ouvir as luzes do outro, eu tenho que apagar as minhas. Isso é um exercício do caraças. Isso é um exercício maravilhoso. Para eu poder ver a luz do outro, então eu tenho que apagar a minha. Isso é o agir tu. Isso é o cortar na carne. Para eu poder ver a beleza do outro. Isso é tão bonito. Isso é tão necessário. As palavras dessa competência é o ser, o vir a ser e o fazer. Estamos novamente de volta aqui. Estou vendo o rostinho de vocês. O Rubio acabou de chegar. Já passou os 5 minutos, mas eu vou deixar ele entrar, porque ele está com uma cara de pidão aqui do meu lado. Pode entrar. Vai lá, liga seu computador e entra. Eu quero fazer um exercício com vocês, antes de nós abrirmos nesses 7 minutos finais, para que a gente possa assistir um vídeo que eu, inclusive, vou trabalhar essa semana que vem com o grupo de coaches que está fazendo uma formação comigo, de coaching de grupos e de equipes, que eu tive o privilégio de receber de um amigo querido chamado Hermil, um romeno, que está no Comitê de Língua Portuguesa que eu estou organizando. Eu já tinha separado já o recurso que eu ia utilizar, mas quando o Hermil me enviou esse material, eu falei, socorro, no bom sentido. Isso é bom demais. Eu tenho que apagar a minha luz para ver a luz do outro e ficar na luz do outro, porque a minha luz não estava boa, não. A dele estava bem melhor do que a minha. E aí eu vou ver se eu consigo colocar aqui para que nós possamos ver o que a gente não quer que aconteça num processo de coaching e num processo da vida. O que a gente não quer que aconteça. Então, eu vou colocar aqui um vídeo de menos de 2 minutos para que a gente possa assistir uma historinha. Está carregando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma... Conseguir botar vocês mais em cima para eu poder enxergar. Come on, let's go. Vocês estão vendo a tela do YouTube que eu estou abrindo? Sim ou não? Beleza, obrigada, Rose. A Rose teve dó de mim, senão eu ia ficar a vida inteira aqui. Helena também. Ô, Rose, a gente se conhece de algum canto, mulher? Acho que a gente se conhece. Arebaba tique-tique. Tá. Eu quero que vocês prestem atenção nessa história que eu estou tentando aqui carregar. Para que a gente possa parar e pensar nisso que a gente vai chamar temporariamente de conversa. Porque nem é uma conversa. Que uma conversa é uma versão entre, é uma versão com o outro. Olha como é que está carregando, carregando. Nossa.
Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem ver e ouvir. Está aparecendo já a telinha preta. Tá carregando ainda. Eu vou ampliar aqui. Boto o açaí. Só um minutinho, Márcia. Só um minutinho, rapidinho. Cláudio. Não. Querido. Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar, meu. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu criança, né? Meu filho, Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. Difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas eu juro, você é super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me faz essa dieta. Renata, não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, hein? Não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não tá, mas me passa o celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. Separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Cíntia! Ei, Renata, querida! Como é que você tá? Tá correndo atrás, né? Uma loucura esse mundo. Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Ai, meu Deus do céu. Ok. Então vamos voltando. Voltando aqui. Ok. Eu já estou aqui me desvencilhando da imagem. Ok, vou interromper o compartilhamento. Quero ver vocês agora. E quero convidar vocês, aqueles que quiserem abrir o microfone, para que a gente possa falar nesses minutos finais. Quem pega a palavra? Rose, força. Está desligada ainda? Ainda não te ouço. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Acho que agora abri. Ai, oi, gente. Tirando a parte engraçada, é pavoroso quando você tem um interlocutor que não te ouve. Você sabe que esses dias passados eu estava num treinamento que eu diria que a competência básica era escutar. Escutar o outro e escutar a si mesmo. Eu acho que é isso. E a gente está fazendo esse exercício aqui, né, Dulce? Escutar. Escutar sem ansiedade para falar. Escutar. Isso. Feliz por isso. Gratidão a todos vocês por estar na sala. Um beijo para você, Dulce. Obrigada. Uma palavra que defina o webinar de hoje. Escutar. Escutar com a alma, escutar com o coração, escutar com os neurônios do coração, com os neurônios
da cabeça. Escutar, Dulce. Boa. É isso. Boa. Vamos escutar. Boa. Gratidão, Outro gente. pega a Beijo. palavra. Não estou conseguindo desligar, Dulce, por favor. Ok. Vou procurar aqui, pode deixar que eu desligo, mas não te preocupa com isso. Quem pega a palavra? O vídeo, eu queria lhe dar um nome, um título, Dulce. Para mim me veio a palavra de desencontro. Boa. Me deu pena para o cara. Também fiquei. Que triste. Mas é bom. Esses caras da Porta dos Fundos são realmente muito bons. E uma palavra, Cris, para o nosso webinar de hoje, dessa ação coletiva, dessas 6 coaches. Eu percebi muito do seu entusiasmo, Dulce. Recebi sua energia. Saudade de você. Eu sou muito grata para isso. Parabéns. Foi ótimo. Boa. Outro colega, pega o microfone. Helena. Ok. Eu tenho que agradecer à Cris, a esta Cris, que falou agora, pelo nome do vídeo, porque foi efetivamente um desencontro. Então, aquilo que eu queria dizer foi que neste encontro, porque aconteceu o encontro neste webinar, eu estou muito grata a todos os que estão presentes, porque vocês fizeram que isto acontecesse, não é? Portanto, não é a Dulce sozinha, a Dulce tem estas pessoas que entusiasmam e que a deixam, de facto, vibrante, e aquilo que eu diria, eu não posso dizer mais do que uma palavra, pensar as emoções, foi aquilo que eu senti, tu tinhas muitas emoções ali, mas elas por outro lado eram refletidas, portanto eu senti pensar as emoções e pensar para além das emoções, não é? Pensar neste encontro de pessoas, pensar neste encontro de irmãos que têm um propósito comum. Isto é um grupo, não é? Isto de facto é um grupo. Que bonito. Bom, passamos 3 minutos, né, do nosso horário previsto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou podemos... Cris, força. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de refletir para a nossa vida. Foi para isso que eu vim, foi isso que me instigou, né? Como coach associada, credenciada. E eu fiquei pensando que toda a nossa vivência de hoje, através das palavras-chave e tudo, e juntando com o que me Couto, a citação que a Helena fez, né? Acho que muitas vezes no coaching a nossa ansiedade de querer mostrar o quanto a gente é competente, esquece que precisa exatamente iluminar o outro. Então a minha palavra para esse encontro é muita luz para todos nós. Amém. Eu vi que tem o Evaldo e o Antônio que gostariam de falar, então... Vamos lá. Para o ímpar. Bom, agora saquei aqui, né? Legal. Dulce, eu fiquei muito sensibilizado com as palavras-chave e com a tua energia. Valeu muito, viu? E estamos todos em busca de luzes e apagar de luzes, né? De repente apagar as luzes para iluminar o outro e vice-versa. Valeu, menina. Vai em frente. Obrigado. Antônio. Sim. Não é a primeira vez que eu ouço a Dulce falar das 11 competências e, portanto, não fiquei surpreendido pela maestria com que ela abordou o tema. Mas, mais uma vez, obrigado, Dulce. Fazes sempre um bom passeio pelas 11 competências. E foram aqui focadas duas coisas que eu considero absolutamente essenciais para um coach.
Um coach não pode ser só coach quando está em sessão. A coach attitude tem que ser qualquer coisa que seja vivida 24 horas por dia. Porque senão somos coaches só de vez em quando. E temos que ser coaches a tempo inteiro. Esse é um assunto. O outro assunto é a questão, como aqui foi dita, do esvaziar a taça ou do apagar a luz. E isto tem de facto a ver com de quem é a sessão. É nossa ou do coach? Nós estamos a querer, como disse a Cristina e bem, nós estamos a querer demonstrar os génios que nós somos ou nós estamos ali a servir o coaching? Se não for esta segunda hipótese, então é preferível mudarmos de profissão. E estas duas coisas, de facto, marcam o perfil e a atuação do coach. Obrigado, Dulce. E ao resto da equipa. Obrigada. Eu gostaria de saber se o Fernando quer dar uma palavrinha, a Mônica, o Carlos, e o Rubio e a Maricélia. Não, Mônica? Quer falar, Mari? Quero sim. Eu gostaria de agradecer a bela demonstração que você deu, Dulce, de 11 competências de uma forma tão simples, né? Então, a palavra-chave que representa para mim essa belíssima apresentação seria iluminação do cotidiano. Porque as 11 competências, se num caso a gente aplica no dia a dia, a gente ilumina o dia de outras pessoas também. E creio que nós que em qualquer profissão que tenhamos, se a gente imaginar que podemos contribuir com as pessoas, isso vai nessa iluminação desse pingo de luz que a gente pode colocar nas pequenas coisas do dia a dia. Então, parabéns pela realmente a belíssima apresentação, de uma forma simples, um bate-papo descontraído, do jeito que a Dulce gosta e faz com maestria, e a gente adora e admira por isso. E com relação ao filme que foi passado no final, eu diria que era bola fora. A mulher realmente precisa aprender essas 11 competências. Ok. Alguém mais gostaria? Obrigada, Mari. Rubio, você gostaria? A Georgia, quer dar uma palavrinha? Acho que o Fernando está na frente. Está na frente? Deixa eu ver só aqui. A Georgia só mandou um chat. Deixo aqui a minha palavra, profundidade. Adoro a forma profunda, criativa e amorosa com a qual você apresenta o conteúdo. Gosto da sua forma única. Que bonitinha. Não consigo falar. Bom, amanhã nós temos a Geórgia às 14 horas de Portugal e às 10 horas da manhã de Brasília. Pergunte sobre coach de carreira. Fernando, a palavra é sua, você tem 30 segundos. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a todos. Como falaram, as palavras-chave foram fundamentais para alguns aspectos que eu estou estudando com práticas Scrum. E eu queria deixar uma frase que eu deixei no meu projeto final, em 2013, da qual foi muito importante para o meu desenvolvimento quanto ao meu TCC, né? E de Thomas Jefferson. Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução para si sem diminuir a minha, como aquele que acende a sua vela na minha, recebe a luz sem apagar a minha. Então, é muito importante isso que nos foi proposto hoje, e eu sou grato por todos que falaram e puderam contribuir com sua experiência, que para mim é muito importante. Então, muito obrigado. Ah, bonito. Obrigada a nós. Rubio, Carlos, gostariam de falar? Posso falar? Primeiro, boa noite a todos, né? Desculpe o atraso. Perdi aí grande parte, talvez quase tudo. Mas é sempre bom estar aqui, né? Ouvindo cada luz, né, de vocês, uma contribuição. E dizer que o momento que eu mais aprendi coaching
foi quando a Dulce estava no processo do MCC, porque eu era a banca. Então, enquanto ela não passou por mim, ela não conseguiu ser aprovada. Isso é muito interessante, porque eu aprendia com os erros dela. Olha que interessante. Né? Não foi, Dulce? Foi. Então, passeamos aí pelas 11 competências, quase todos os dias eu já não aguentava mais. Falar de 11 competências. Eu tinha que desenvolver a 12ª, que era a minha paciência. Mas foi muito bom. Parabéns aí e um abraço a todos. Obrigada, Rúbio. Carlos, quer dar uma palavrinha para fecharmos? Oi, Dulce. Oi, boa noite para todos também. Obrigado pelo condensar os conceitos e trazê-los de forma bem mais sucinta e não com um monte de coisas, mas com os pontos chaves que ajudam a dar mais clareza do que exatamente está se falando e o que realmente é o importante. E o restante, que muita gente fala, mas é muito floreio. Então, quais são os pontos chaves? E algo em torno disso está aqui dentro. Então, obrigado por ter feito esse condensado e essa clareza, com simplicidade. Tá bom, queridos. Eu envio para vocês o PowerPoint, se vocês quiserem, depois. Não prometo enviar já amanhã, porque eu estou fazendo a administração dessa parte do Zoom de todas as outras meninas do webinar, então essa semana está intenso, mas eu prometo que até o final dela vocês vão estar recebendo o meu e das colegas que quiserem também doar, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço a todos vocês. Mônica, beijos para você também, tá certo? Vamos respeitar o seu silêncio. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Beijo e até amanhã com o Jorge Vilas Boas. Tchau, pessoal.